Tudo bom, gente? Chegamos à nossa última aula de genética, onde a gente conversa com vocês sobre algumas situações diferentes do que o Mendel colocava nas leis dele, pleiotropia e interação gênica. De maneira super resumida, eu posso argumentar que a primeira lei de Mendel afirma que cada característica hereditária é determinada por um par de genes, ou seja, cada par de genes determina uma certa característica. Aliás, exatamente a ideia básica da primeira lei de Mendel. Entretanto, moçada, existem situações que fogem da primeira lei de Mendel, como é o caso da pleiotropia. Na pleiotropia, um mesmo par de genes vai determinar mais de uma característica de uma vez só. Ou seja, enquanto para Mendel cada característica hereditária é determinada por um par de genes, cada par de genes define uma característica, na pleiotropia, o mesmo par de genes define mais de uma característica. Vários exemplos, moçada, que a gente pode colocar para vocês, por exemplo, lá em ratos. Gente, por que em laboratório só se faz experiência com rato branco e nunca com rato preto? Gente, o que acontece é que existe um gene Bzão, que determina que o rato vai ser preto e agressivo. Existe lá o Bzinho, que determina que o rato vai ser branco e ele vai ser manso, ele vai ser dócil. Ou seja, em ratos, o mesmo par de genes Bzão-Bzinho determina a cor e o comportamento. Sendo, moçada, que você tem que o mesmo alelo que determina que o rato é preto, determina que ele é agressivo, determina que ele é branco, determina que ele é manso. Não é por isso que ninguém trabalha com rato preto em laboratório, que todo rato preto é agressivo, não dá para separar essas duas características. E aí, claro, para o pesquisador trabalhar no laboratório com rato agressivo que está o tempo inteiro tentando comer a mão dele, não deve ser muito legal, Aí o pessoal prefere trabalhar com rato branco, que ele é mais mansinho. Pelo mesmo motivo, acho que nunca ninguém viu um rato branco saindo lá de um bueiro, saindo lá de uma boca de esgoto. Ora, ratos brancos na natureza não conseguem sobreviver. Eles são muito mansinhos, muito fresquinhos, eles não conseguem competir com os outros ratos que são mais agressivos. Ora, na disputa, por exemplo, lá dos filhotinhos, lá pelo leite da mãe, o rato branco já dança, O rato branco já não consegue se alimentar porque não consegue competir com os outros ratos. Ou seja, a gente tem pleiotropia, o mesmo par de genes determina mais de uma característica, a cor e o comportamento. Em humanos tem exemplos disso? A gente tem vários exemplos em humanos. Aliás, se você parar para pensar, basicamente toda doença genética ela é pleiotrópica. Afinal de contas, qual a doença que tem um sintoma só? Mesmo, por exemplo, albinismo, alguém poderia dizer, albinismo, falta de melanina. Mas falta de melanina está acompanhada de aumento no risco de câncer, aumento no risco lá de queimaduras, problemas de visão. Ou seja, forçando um pouco a barra, alguém pode argumentar que o gene que determina albinismo determina várias características. Então, toda doença genética, ela é em certo grau pleiotrópica. O gene para a doença determina várias características. Agora sim, tem uns exemplos preferidos das questões. A síndrome de Marfan, ela é uma delas. Em relação à síndrome de Marfan, o alelo dominante faz com que você seja normal. O alelo excessivo, em dose dupla, faz com que o indivíduo tenha estatura acima da média. Claro que isso em si não é um problema. O amigo moçada, ele vai ter aracnodactilia, que é o quê, hein? Aracno, aranha, dáctilo, dedo, dedos de aranha, dedos excessivamente longos. Alguém cismou que parecia o corpo da aranha e as patas da aranha. Só que esse amigo moçada também vai ter problemas cardíacos, insuficiência cardíaca. Esse amigo também vai ter problemas como esclerótica frágil. Lembrando lá que esclerótica, a parte branca do olho, o que leva ele até defeitos de visão.
Gente, olhem que é um pacote, né? Quem tem síndrome de Marfan, o mesmo alelo determina várias características. Estatura acima da média, aracnodactilia, insuficiência cardíaca, esclerótica frágil e etc e tal. Né? Inclusive, normalmente quando se fala em pleiotropia, o mesmo par de genes determina várias características aparentemente não relacionadas. Né? Ou seja, o que teria a ver, por exemplo, lá, estatura elevada com esclerótica frágil? A princípio nada, né? Por que você tem pleiotropia? Por que às vezes o mesmo gene determina várias características? Tem algumas explicações. Não sei se alguém lembra de splicing alternativo, né? Onde você tem lá que um gene ele fabrica um pré-RNA mensageiro e cada célula do corpo pode editar esse pré-RNA mensageiro em RNAs mensageiros diferentes, produzindo proteínas diferentes, o que pode, por exemplo, levar a efeitos pleiotrópicos. O mesmo gene, ele pode acabar originando várias proteínas diferentes e automaticamente várias características diferentes. Né? Uma possibilidade de explicação para o efeito da pleiotropia, splicing alternativo. O mesmo gene, fabricar várias proteínas, determinar várias características. Bom, enquanto a primeira lei, cada par de genes determina uma característica, na pleiotropia, um mesmo par de genes determina várias características. O contrário de pleiotropia é a interação gênica. Como assim? O contrário? Na interação gênica, eu tenho mais de um par de genes, como o nome sugere, interagindo para determinar uma única característica. Por isso que eu digo que a interação gênica é o contrário da pleiotropia. Na pleiotropia, um par de genes determina várias características. Na interação gênica, vários pares de genes interagem para originar uma característica só. Quando você fala em interação gênica, vários pares interagindo para determinar uma única característica, interação gênica ela pode ser de 3 tipos. Interação gênica ela pode ser interação gênica não epistática, ela pode ser interação gênica epistática e ela pode ser interação gênica chamada de poligênica ou herança quantitativa. Desses 3 tipos de interação gênica, né? Não epistática, epistática, poligênica ou por herança quantitativa, a gente, moçada, tem lá que a não epistática ela é a mais tranquila de você analisar. Interação gênica não epistática, já a gente explica como é epistática para fazer a diferença, é exatamente o caso onde você tem mais de um par de genes determinando uma só característica e ponto final, sem nada de especial, nenhum detalhe em especial. Um exemplo super tradicional para poder descrever com vocês, diz respeito lá à forma da crista de galinhas. Fundamental, né, gente, para todas as pessoas saberem como funciona lá a herança genética da forma da crista de galinhas, né? Não sei como é que alguém sobrevive sem essa informação. Em outras palavras, não serve para nada saber disso. Né? Claro, não para a gente. Mas é um exemplo interessante de interação gênica, nesse caso, não epistática. Né? Em relação à forma da crista de galinhas, nós temos 2 pares de genes trabalhando. Se a galinha ela apresenta 2 alelos dominantes, Rzão e Ezão, um em cada par, ela tem um tipo de crista chamada de nós. Se ela é dominante para R, recessiva para E, a crista se chama rosa. Se ela é recessiva para R, dominante para E, a crista se chama ervilha. E se ela é recessiva para R e para E, a crista se chama simples. Pô, Landinho, eu tenho que saber isso decorado? Não, gente, não tem. Claro, excetuando algum vestibular mais maluco que você tenha que fazer. Né? De modo geral, se o cara quiser brincar disso, ele vai exatamente dizer, olha, na forma da crista de galinhas, eu tenho 2 pares de genes trabalhando e quando é desse jeito é nós, daquele jeito é rosa, e o cara diz para você o que é
e ele, a partir de então, levanta uma situação, um problema. Dado o cruzamento entre duas aves duplamente heterozigotas, qual é a probabilidade de nascer uma ave de crista noz, uma ave de crista rosa, uma ave de crista ervilha, uma ave de crista simples? Ora, como é que a gente pode trabalhar com isso? De duas maneiras, né? Duas maneiras de você trabalhar com essa situação. Maneira número 1, quais são os gametas que esse maluco produz? Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. Quais são os gametas que esse produz? Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. E aí você monta o quadrado de Punnett. Né? Não gosto de usar o quadrado de Punnett, já falei sobre isso antes. Eu acho que dá muito trabalho, você perde muito tempo. Daí, bem ou mal, é um caso de segunda lei de Mendel. Porque afinal de contas eu tenho dois pares de genes. E aí, se você quiser montar o quadradão, monte o quadradão, seja feliz. Eu não vou montar o quadradão. Eu vou trabalhar um par de cada vez e multiplico os resultados. Em outras palavras, para você de repente saber aqui as probabilidades de encontrar noz, rosa, ervilha e simples, bom, para ser noz tem que ser dominante para R, dominante para E. Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Um de cada vez. Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Pode dar Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, ou Rzinho, Rzinho. Rzão alguma coisa, 1, 2, 3 chances, num total de 4, 3/4. Fiz o R, vou pro E. Ezão, Ezinho, com Ezão, Ezinho, para dar Ezão alguma coisa. Ezão, Ezinho, com Ezão, Ezinho, pode dar lá Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho, ou Ezinho, Ezinho. Para dar Ezão alguma coisa, uma chance, 2 chances, 3 chances, num total de 4. 3/4 vezes 3/4, 9/16. Então a probabilidade de nascer uma ave de crista noz é 9/16. E rosa, agora fica mais tranquilo, né? Rosa, Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Como eu já fiz os quadrados, Rzão alguma coisa, já tinha calculado aqui em cima. 3/4. Ezinho, Ezinho, uma chance no total de 4. 3/4 vezes 1/4, 3/16. Para ser ervilha, ervilha tem que ser Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa. Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa. Rzinho, Rzinho, uma chance em 4. Ezão alguma coisa. Ezão alguma coisa eu já tinha calculado. 3/4. 1/4 vezes 3/4. 3/16. E para ser simples, simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, duplo, recessivo, Rzinho, Rzinho, eu já tinha calculado aqui em cima 1/4. Ezinho, Ezinho, eu já tinha calculado aqui em cima 1/4. Se quiser, claro, vai para os quadrados, né? Rzinho, Rzinho, uma chance em 4. Ezinho, Ezinho, uma chance em 4. 1/4 vezes 1/4, 1/16. Notem, moçada, que a mesma proporção da segunda lei de Mendel. 9/3/3/1. Eu poderia ter encontrado essa proporção 9/3/3/1 montando o quadradão, ou, moçada, como um caso de segunda lei de Mendel, um de cada vez e multiplico os resultados.